lá, gente, estamos de volta aí para o último bloco do Cine Solution. E hoje, vocês acreditam que a Liliana, você sabe que eu sempre sou expulso do programa, você sabe, né, Júlio? E toda vez, né, só as menininhas, e hoje então um assunto que a Liliana abortou a missão, você viu? Abortou. Você viu? Quem está conosco aqui? Bom, um que você já conhece, estava no bloco anterior, que é o Wagner. Dalim, que está aqui conosco, vamos falar um pouco. Na verdade, vamos falar sobre essa conjuntura nacional com relação aos condomínios. E outro, finalmente, de volta ao nosso programa, Maurício Jovino. Esse cara sabe tudo de condomínio e não podia deixar de saber de política também. Boa noite, Jovino. Como é que você está? Boa noite, Mauro. Eu estou bem. Boa noite, Liane. Boa noite a todos aqui os convidados. Boa noite, síndicos, né? Os nossos teleinternautas. Estou bem, um pouquinho rouco aí de tanto dar aula, mas estou bem, né? Pois é, você viu que a Liliana abortou a missão hoje? Deixou a gente aqui como apresentador central, né? Vamos fazer Você nossa missão. Missão dada é missão cumprida, missão né? cumprida. E estamos aqui com o Wagner de novo. Wagner, muita informação hoje, hein, Mauro? Mas é um momento extremamente importante. A gente, vamos falar, claro, dentro da nossa brincadeira aqui, o nosso programa, a gente brinca de falar coisa séria, mas nós estamos num momento extremamente importante no Brasil. Talvez, eu sempre digo, né, eu vou abrir com essa reflexão, né? Desde o nosso descobrimento pelos nossos conterrâneos portugueses, que vieram aqui e tiveram uma ocupação, vamos dizer assim, uma colonização, onde já começaram a nos tirar coisas desde o passado, né? E aquilo foi sendo extraído do Brasil, e continuou acontecendo isso 500 anos depois. Nós estamos com o mesmo problema, e toda a estrutura, seja ela de lei, seja ela social, toda essa estrutura acompanha justamente essa exploração de uma massa, de um povo, que é o povo brasileiro, que é uma mistura de muitas raças aí, uma mistura de sucesso, né? Somos um país alegre, um país que tem um potencial. Somos heróis. Temos um potencial energético, mineral, em termos de ecossistema, ecologia. Nós devíamos tratar isso com seriedade e, na verdade, somos manipulados há muitos anos. Talvez essa seja a primeira e única oportunidade histórica real de mudar a direção do barco, né? Para um futuro melhor, né? O Wagner acabou de tá com um filhinho pequeno, eu tenho um filho novo também, e nós temos a Liliana tem 2 filhos também, já são adultos, mas eles são novos, que tenho certeza, está sendo vovó agora, vai ser a filha dela, tá de 7 meses, a Fernanda. Tenho certeza que ela quer um futuro melhor, né? Para todas essas pessoas e para o brasileiro em geral. Então, isso é muito importante. É por isso que nós estamos aqui hoje para falar não de política partidária e nem de políticos ou de candidatos, mas sim de eleição, da importância da conscientização, né, Jovem? Mauro, a gente faz analogia dentro da sala de aula mesmo, independente de ser ano de eleição. Condomínio tem muito isso, né? Condomínio é política pura, né? Nós temos ali um candidato, nós temos oposição, nós temos situação, nós temos voto, né? Há toda aquela campanha para se chegar a um cargo dentro de um condomínio, né? É um pequeno Brasil ali, né? São vários Brasis, né? São vários Brasizinhos. E aí você chega às vezes à seguinte conclusão: às vezes as pessoas já erram a mão quando elegem um mau síndico, né? Então às vezes eu questiono muito isso. A gente vê que o brasileiro não está preparado às vezes para votar dentro do próprio condomínio, né? Porque assim, você tem um bom candidato com plataforma, com orçamento definido, querendo fazer tudo certinho, como nós vimos aqui os colegas hoje falar da importância de várias questões, né? Isso é só um grão no que a gente viu hoje. E aí se vota no pior, né? A gente não entende isso, né? Então, não está preparado às vezes, né? Exatamente. Não sei. Ou é feita essas manobras que se engana um grupo de moradores, né? Não dá para entender isso. Vamos falar disso também. O que eu vejo assim, que o objetivo do síndico se eleger, ou do presidente, do governador,
o objetivo é servir. Deveria ser, pelo menos. Deveria ser. Quando a gente vê lá o síndico, ou quem nunca teve aquela vontade de, eu quero mudar meu condomínio, né? E aí ele vai e se elege a síndico. O diferente da nossa política é que o cara ele não quer servir ao condomínio que ele vive para melhorar a vida do filho dele, do convívio com o vizinho e tal, não. A nossa política, o cara ele quer se servir. Mas no síndico é a Essa mesma é a coisa. questão. Você tem vários síndicos que eles viram síndicos por uma questão de poder dentro do condomínio e por uma questão, muitas vezes, de não ter custos, assim, não ter problemas com o próprio valor do condomínio. Né? Parece que é um... E muito, infelizmente, assim como no Brasil, que é uma coisa que combatemos no programa, isso desde o início, né, Jovino? Sempre foi É a falado. corrupção dentro do condomínio. Você como empresa, eu também como empresa, sofremos isso o tempo todo quando entramos numa concorrência. Né? E, na verdade, assim, você é abaliciado. Não Sim. é? Nunca você oferece. Você é oferecido. E assim funciona no... É uma questão que você vê que é meio cultural, está Cultural. enraizado. Porque, na verdade, E a entra gente geração, sai gerações aí, e a coisa não muda. Está mudando um pouquinho agora, eu estava falando com o Wagner no intervalo, não é pelo advento do síndico profissional, porque infelizmente a gente já tem gente se intitulando síndico profissional também que não é, e se envolvendo com esse tipo de coisa, né? Que não é um nós síndico estamos falando profissional. de pessoas Mas nós estamos falando com princípios. de gente que ou tem ou não tem princípio. Então, independente de ser síndico ou não. Porque você imagina que você mora num condomínio, como o Wagner falou, ele vai ali se candidatar para tentar ajudar a comunidade dele, ou seja, o bem comum de todos. Viver melhor. Agora tem um detalhe, a família dele mora lá, né? O filho, a esposa, né? E às vezes ele entra para se dar bem. Isso que a gente não entende. Primeiro porque acha que ficar isento de uma cota condominial é um benefício maravilhoso, quando a gente sabe que não é. Não é, não. E depois ele começa a ver É um ali, custo alto, né? deslumbrar, que aí entra a questão da vaidade, do ego, né? Ele vira um ditador, ele acha que o condomínio é dele. Ele começa a deslumbrar uma maneira de ganhar dinheiro fácil, que aí ele começa a fazer essa Esses leilões, né? intimidar os prestadores de serviço, e por aí vai. Então as grandes empresas, boas empresas, não conseguem trabalhar. Claro que nós não podemos generalizar que todos os síndicos são assim, Claro que não. Nós estamos pegando uma fatia do mercado que isso daí fica velado, Mauro. Infelizmente, isso é velado, isso não é falado em palestra, isso não é falado em curso. Nos meus cursos eu falo, porque isso é uma verdade, uma realidade que existe. Simplesmente ela é velada porque parece que é melhor você não tocar em certas feridas no Brasil. Mas é uma coisa que tem que se acabar, tem que se combater e punir, né? Se isso não acontecer aqui embaixo, lá em cima vai ser difícil. Na verdade, você começa essa coisa toda desde criança, né? Sim, de berço. Quando o pai burla um sinal de trânsito junto com o filho, ele já está ensinando essa brasilidade distorcida, né? E assim vai. Que faz muito importante, mal, né? na minha época, né? Espero que não seja tão velho assim, mas na minha época, você ser honesto não era uma moeda de troca, né? Era uma obrigação minha, era uma coisa que, se eu não fosse, eu seria penalizado de várias formas, né? Sim. Hoje não. Hoje parece que você é honesto, você é quase é uma coisa que fala que você é um bobão, né? O seu careta, né? Isso é a inversão, eu acho que é a inversão de valores. Total. Sim. Porque quem que é o exemplo? É o que se deu bem. É aquele cara que se deu bem, ele foi, passou aquela mãozinha, aí o cara tá com um carro melhor e tal. Então, é uma diferença entre valor e preço. Exatamente. Né? Então, ou seja, o exemplo de que quem se deu bem e não teve consequência alguma, a gente vê na política. Sim. Né? Na política, não. Exatamente. Dentro do condomínio, na nossa política. E você não vai longe. Você, por exemplo, você já viu você já tem experiência com condomínio. Você viu se os moradores de condomínio fazem uma avaliação, um histórico daquele candidato, vai buscar tem cara que entra num condomínio depois de um ano se candidata e tá eleito. As pessoas não vão buscar o histórico. Tem um negócio o que ele fez de bom, o que ele não fez de bom na vida, qual que é o passado daquele cara. Será que é um ficha limpa, né? Às vezes a gente não tem síndico ficha limpa. É engraçado, Jovino. Ninguém checa essas coisas, né? Engraçado, você sabe, eu sempre digo para as pessoas. Eu faço as analogias em sala de aula, assim, de uma maneira bem superficial, para não entrar na questão no cunho político mesmo. Porque não é essa o que a gente nota é que as pessoas não pensam no básico, né?
o estelionatário sempre é simpático. Sim. Ele sempre é envolvente. É o melhor. É o cara que ele o tá papo ali, mais ele luta, agradável. ele é o cara, né? Porque faz parte da profissão dele, do Exatamente. objetivo dele, né? Tem o papo mais agradável. Sem dúvida nenhuma. Às vezes a gente se confunde muito com isso, Sim. com essas aparências, Simpatia, né? com essas simpatias, e acaba sendo manobrado, né? Que a gente está Com fazendo um certeza. paralelo com a Sim. nossa política, porque é muito parecido. O que gera um início, né, é o conceito inicial. Para começar, a falta de informação, que é a mesma coisa que a falta de educação no país. Para quem manipula, interessa que você fique ignorante. Com Tá certeza. certo? Então, quanto menos informação o condômino tem ou o brasileiro tem, menos ele vai importunar, mais ele vai seguir o que eu falar e menos ele vai me questionar. Então, hoje em dia, poxa vida, nós estamos aí em 2018, nós estamos vendo uma coisa muito interessante, né? Que é a ascensão maravilhosa e democrática da internet. Sim. Né? Que torna a coisa muito mais aberto, né? latente e muito mais interessante, porque você tira da mão de alguns o poder da informação. Ficou mais democrático. Sabendo separar, lógico. Tem Não, algumas coisas que a gente tem lógico, que tomar mas providência. isso é em qualquer segmento. Se a gente pegar segmento de condomínio, você tem coisas boas, coisas ruins, fake news. Isso aí já existe, independente da política. Olha, mas eu estava falando, Wagner, se você pegar analogia mesmo, o síndico é um cargo executivo. Aí você fala, quem que seria o nosso congresso? Seria os condôminos. Os condôminos também não fazem a parte deles, né? Se você partir do princípio É a de função participar, de votar, o camarada sabe? que ele fala, eu anulo meu voto. Exatamente. Ou eu prefiro pagar eu aquela não taxinha. vou porque meia o que dúzia acontece dentro do define o que condomínio. definir lá, para Exato. mim tá bom. Não é assim. Depois que define, que ele vê o resultado do ata, ele começa a questionar. Pô, mas esse cara se elegeu de novo. Poxa, reajustar a cota condominial, aprovaram lá o grupo gerador. Você não foi lá para Quer dizer, questionar. ele abre Exatamente. mão. Sabe que se você não estava lá Quer dizer, para colaborar e para dar a discutir. solução, você não terá o Exatamente. direito de reclamar. Não tem. Você não terá o direito Você concorda comigo sequer de que opinar. quem cala consente? E a hora que eu não vou na Assembleia, eu estou calando, assim, o meu maior poder dentro de um condomínio, como é no Brasil, é o voto. E a hora que eu não vou na Assembleia, eu estou abrindo mão do meu voto para que meia dúzia tome a decisão por mim. Então, ainda tem essa questão, não é só o executivo, assim, a omissão total dos condôminos que se comportam como se aquilo não fosse patrimônio deles. Depois, temos aí um mandato de 1 ano, podendo chegar a 2, né? E aí vai se reclamar daquele síndico ruim que está lá e não é bem o que se esperava. A grande culpa é do povo. Mas ele não foi lá, ele não estava lá para decidir. É um paralelo muito próximo, né, se vocês analisarem. Uma coisa né? que eu digo, isso é uma questão do ser humano, né? O ser humano reclama muito, o ser humano quer muitas coisas. Ele sonha, ele quer, ele pede a Deus, né? Ele quer isso, e não consegue reconhecer, né? Quando ele recebe aquilo. E o pior, além de não saber reconhecer, ele muitas vezes não tem atitude, porque na vida sem atitude, ela simplesmente você não conta. Você está ali, você veja só, uma coisa muito importante que a gente nunca levou em consideração. Para começar, né, você tem que imaginar que o político, ele chama funcionário público, porque ele é o seu funcionário. Ele é o cara que trabalha para você, ele está usando o seu dinheiro, está sendo pago por você, só que ele manda em você. Ele é um sócio majoritário que não faz nada, não produz nada. Como é que ele pode determinar a sua qualidade de vida? Né? Então, por quê? É porque você não faz nada. É porque você não vota certo, é porque você não sabe sequer. Quantas pessoas você conhece, Giovino ou Wagner, que lembram em que deputado ou vereador que votaram na eleição passada? Ninguém vai lembrar. Não lembro. O brasileiro, questão cultural também, ele gosta de facilidade. Eu já vi nesses longos anos de condomínio que síndico sério chegou, fez uma plataforma de governo, fez um orçamento correto, gostava de trabalhar com empresas corretas, e chega um segundo candidato e diz que não vai ter aumento de cota condominial, ele faz um milagre. É um milagrão. E as pessoas tendem a gostar do milagre, daquele cara que não tem nenhum programa, não tem nenhum processo, e ele fala assim, eu preciso ganhar essa eleição. Como é que eu ganho essa eleição? Ele sabe, se ele falar que não vai aumentar o condomínio, ele já ganhou uma eleição.
E o povo gosta de coisas fáceis, baratas. Não tem como você contratar duas empresas do mesmo porte e uma ser metade do preço. Não tem. Não Porque existe milagre não tem existe. milagre. Daí vem o princípio do estelionatário, né? É, O estelionatário vem com aquela conversa mole, exatamente. doce e tal, não sei o quê. Mas quem cai é porque quer a facilidade. É a facilidade. É o cargo do... É os dois cara, lados. vou diminuir É. a taxa quando meu, não Por tem que como. existe o estelionatário? Porque existe alguém querendo se dar bem. Uma facilidade. Alguém quer comprar um carro mais barato, quer comprar um celular mais barato, O quer furto existe pelo ganhar lá receptador, sempre com- assim. Sim. Você compra um bilhete da Mega Sena premiado. Ele Exato. te vende por R$ 1.000 um negócio que vai te dar 10 milhões. Por que ele não fica? Alguém do outro lado quer se dar bem. Então é por isso que essas figuras existem, porque existem os dois lados, né? E Como tudo isso que nós estamos falando de condomínio e do Brasil, começa justamente na falta de cultura e na falta de educação, que não é promovida historicamente no Brasil. Um Brasil de distorções assim absurdas. A gente vê aí gente falando a favor e contra. Os argumentos são absolutamente irrelevantes perto dos problemas do Brasil. Nossa, Nós estamos resolver. discutindo coisas que são conceituais, absolutamente irrelevantes, né? Hoje, né, nós precisamos. Eu não consigo. Aqui a gente não fala, lógico, que não vai falar de candidato. Eu não falo de política partidária porque no Brasil não existe política partidária. Né? Não tem. Qualquer partido, o cara pula de partido para o outro, não tem ideologia nenhuma. Ideologia Porém, muda. pelo amor de Deus, você tem que olhar contra fatos, contra resultados, não há argumentos, tá certo? Eu não posso pegar e quebrar suas pernas, as duas pernas no joelho, e depois chegar lá e falar, não, agora deixa comigo, porque eu vou resolver, eu vou engessar as duas, olha como eu sou legal. Quer dizer, você não pode fazer um negócio desse. Não. E as pessoas não entenderem isso. É muito simples. Precisa melhorar essa consciência. Nós temos aí, domingo que vem, nós temos que votar como brasileiros. Janeiro começa as votações aí para síndicos. Então precisa ter assim, as crianças, ter um filho novo, né? Eu tenho um filho de 14 anos, você tem um filho já. Essas novas gerações precisam encontrar nos locais que moram, no bairro, tem um município, prefeito, no estado, para que essa nação consiga crescer, porque tem tudo. Como é que você vai falar para o seu filho, Agora, para ele como é ensinar que o Wagner honestidade, falou? violência? Os valores estão invertidos, né? Os valores estão invertidos. Então a gente aprende uma coisa lá no berço e está sendo passado outro para a gente. Você né? fala Precisa- de Precisa mais consciência, né? você fala de assuntos, por exemplo, como segurança, você fala de assuntos como honestidade, e aí você vê que todo um ministério, toda uma classe está presa, né? Está presa na cadeia, ou está sendo processada. É incrível isso, né? Como é que a inversão de valores chega a esse ponto e aí se vitimiza isso, como se isso fosse lindo. Mas, ó, para você ter uma ideia, Mauro, eu pego matéria semanalmente ou enviado para mim por causa do devido custo, né? Ao curso. A gente, só semana passada, a gente recebeu 2 notícias lá, foi checar a fonte, que são sites confiáveis, a quantidade de valores de síndicos desviando. Uma síndica, se eu não me engano, em Brasília, desviou R$300 mil de um condomínio. Então você vê que isso é uma coisa que está enraizada, cultural. As pessoas querendo se dar bem em cima das pessoas que estão se matando. A ali pra impunidade é que faz crescer esse... A impunidade, a falta de fiscalização, não há seriedade no que faz. Agora, não tenha dúvida, se houvesse punição mesmo, séria, isso iria, no mínimo, acabar ou diminuir. A pessoa só respeita o que teme, com certeza. Exatamente. É o medo do pai que faz com que o respeito que você adquira respeito por aquilo, não é? Nós estamos aí ao vivo no site da UpTV, nós estamos também no YouTube, então fique conosco aí, esteja perto sabendo as nossas informações, é muito importante. Nós estamos na última semana, o último programa antes das eleições, tá? E outra coisa, né, você ter, poxa, é só você estabelecer um critério razoável. Isso vale para síndico, isso vale para tudo, né? Primeira coisa, a vida, né? o cara é ficha limpa, o cara Exatamente. roubou. O cara roubou, para começar. Você vai colocar um cara para administrar sua empresa que roubou, que é um criminoso ou alguma coisa, que tem um passado obscuro, você já não começa bem. Aí, assim,
Tá, as pessoas que o cercam, né? São tecnicamente viáveis, né? Essa pessoa está amarrada com compromissos antes de, por exemplo, o cara vai se eleger síndico. Aí ele está amarrado que ele vai falar, já sabe quem vai ser a parte do conselho, já está tudo organizadinho, tudo no esquema. Pô, será que isso é bom para mim, que sou dono do patrimônio? Eu sou o condômino. É grave, a situação é grave. Você pergunta, principalmente quando os síndicos vão fazer o curso para síndico profissional. Então são síndicos orgânicos, né? Síndicos, síndicas, né? E não dá nem para culpá-los, né? A gente pergunta assim, você sabe qual é a atribuição de um síndico? É interessante essa pergunta, né? É uma pergunta simples, né? Atribuição. Não estamos falando da questão operacional, do dia a dia, não. Você sabe qual é a atribuição? Não sabem. Quer dizer, eles erguem a mão simplesmente para ficar isento ou por uma questão da taxa condominial, que a média no Brasil é R$500. Ou por vaidade, né? Ou por vaidade, assim, passei a ser o bambambam aqui, eu tenho um status. Qual é o seu status? Sou síndico. Então você vê, o despreparo começa aí, e aí não sabe fazer, né, começa a meter os pés pelas as mãos ali, não cede pela vaidade, não sabe regar, olha, eu errei, vou fazer aqui a meia-culpa, errei, vamos começar de novo. Não faz a meia-culpa. Ele coloca todo um coletivo em xeque, porque quando essas ações que a gente estava falando agora do Ministério do Trabalho, por questão de saúde, segurança do trabalho, PPRA, PCM, essas siglas que vocês estavam falando, o ASO, quem é que paga a conta disso daí? Todo mundo. É o povo. Então, quando um síndico erra, o povo paga a conta. Quando o governante erra, quem paga o teu a conta? patrimônio cai. Sucateia. Sucateia o patrimônio. Sucateia. Seja ele o apartamento, seja a sua casa, seja o seu país. Não, você não tem coragem de deixar seu filho de 10 anos, pode ir lá, filho. Vai brincar na quadra, vai brincar. Então. Não dá. Você nem sabe se aquilo é salubre, se a área está segura, se tem gente para olhar aquilo. Quer dizer, eu tenho um patrimônio que eu não posso usar. E aí o cara, que ele já não sabe nem o que ele está ocupando, ou Não a sabe. responsabilidade que ele está De jeito tendo, nenhum. que ele deixa de prestar atenção numa questão trabalhista. Sim. Vem uma ação trabalhista, que ele não se protegeu. É. Que, aliás, o princípio do programa de prevenção é prevenir a vida humana, né, ou a saúde. Mas, infelizmente, a gente vê a maldade também do colaborador, que sabendo daquela falta de organização, ou ele só entra com isso, síndico, Wagner. o cara essas brechas que se deixa pela negligência. Né? Essas omissão, brechas, né? O cara foi obrigado a colocar um fulano lá para tomar conta daquilo, porque ele prometeu. Aquele cara fez alguma coisa para ele, então ele tem que cumprir. Aquele cara não está apto. Entenda assim, eu imagino. Os esquemas, né, que existem. A função, além da ficha limpa, qual é a função de um líder? É ser saber tudo de tudo? Isso não existe. Você tem que ter... A função de um líder é ter pulso, firmeza, honestidade e ter a capacidade de agregar. Ou seja, ele vai colocar o médico para tratar de saúde, o engenheiro para tratar de obras. O síndico, o que não acontece hoje. Quem for, ele tem que ser, primeiro, muito proativo. Ele tem que ser um grande conciliador. Aquele condomínio tem que ser pacífico, né? Um ambiente conciliador é interessante. Um pacificador. Assim, ele não é um pacificador. Eu sempre falo seja um síndico pacificador, porque um condomínio pacificado, conciliado, as pessoas se entendem melhor e resolve as coisas com a cabeça, né? Com a razão, não com a emoção, porque toda vez que se resolve alguma coisa com a emoção, toma essas medidas erradas. E o síndico, ele não é para ele ser um advogado, para ele ser um contador, para ele ser um técnico de segurança. Não é para ele ser engenheiro. É para ele saber que ele tem as obrigações de conhecer toda essa área. Ele é um líder, né? É como se fosse dono de uma empresa. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que contratar as pessoas técnicas para orientar ele. Então, gerador, eu não entendo de gerador. Eu tenho que chamar uma empresa qualificada, com um técnico qualificado como ele, para me explicar como é que funciona. E às vezes me utilizar do próprio condomínio, de alguém que conheça o gerador. Exatamente. Ele vai fazer uma obra, ele não precisa contratar o cara do condomínio, mas ele pode colocar para a equipe de análise. Sim. Um engenheiro, mas um nós arquiteto. temos, Mauro, em condomínio nós temos cada vez mais advogados, engenheiros, contadores, auditores, técnicos no trabalho. Mas o que a gente vê? Quando a gente fala, deixa ele ajudar, que ele mora no condomínio, é engenheiro civil, engenheiro mecânico. Não, eu não quero a participação. Então não há proatividade. Não há proatividade e não há gestão participativa. É uma porque gestão, a ideia é o poder. Centralizada. Né? É o poder pelo poder porque tem alguma coisa errada.
Mas você acha que a pessoa, o morador que tem a capacidade técnica para auxiliar, ele não auxilia porque ele não quer que alguém bata na porta dele para Não, é que é o porque não lugar de é. Não, ele é desconto? limado, ele é limado. Via de regra, não é dado essa Autonomia para ele. autonomia para ele, porque o síndico vem com aquela coisa, já está fazendo uma ingerência no meu cargo, aqui mando eu. É vaidade e Mas falta a de gente sabe, na transparência. verdade, a gente entendeu? sabe que, na verdade, o Wagner, assim, não vamos generalizar, como sempre. Por trás daquilo ali tem um outro esquema, que se eu te chamar que mora no condomínio, já não vai dar certo. Até porque você vai ser o primeiro a denunciar aquilo lá. Então, precisa de alguém de fora para poder dar certo aquilo lá. Então, você vê muita gente boa dentro de um condomínio que você fala, por que não tem gestão participativa no condomínio? Não tem porque tem interesse maior dentro de um condomínio. Infelizmente. Isso está se diminuindo, diminuiu muito de 10 anos para cá. Por causa das responsabilidades, das Mas, consequências, né? Vamos combinar. consequências, né? Cada vez mais a auditoria preventiva está funcionando em condomínio, quer dizer, Porque antes do cara não gerando era. processo, né? Isso está gerando cada vez mais processo. Você vê muitos síndicos aí com processos, vários processos nas costas. Então, quer dizer, ali ele responde até com o próprio patrimônio dele. Então, quer dizer, começou a ficar um pouco mais sério. Mas também ficou mais pela profissional. situação. Mas, Detalhe, quando você aperta, né? se você não for um cara bom, O malandro no sentido picareta de- sai e fica o profissional. Então você tem que É. saber identificar esse cara, porque ele existe, né? Sim, A primeira motivação, ela normalmente está com a segunda, né? Que é a Sim. vaidade, junto com a transparência, almejando, a meta é o poder, né? Então, quando você tem o poder, você não quer colocar ninguém que seja relevante, né? Sobre aquilo que você está, ou seja, comandando, né? Para te julgar, né? Então você não coloca aquela pessoa porque não é pra você interessante. ter ideia, e eu convivo, eu faço 4 turmas por mês, então eu vivo com, em média, 60, 80 síndicos que passam por mês na minha mão. Pra você ter ideia, a gente fala assim, a gente pede ao governo o quê? Portal da transparência. O portal da transparência do governo não funciona. Nós, síndicos, temos esse portal, através do administrador, que ele pode ser atualizado todo dia, ou seja, eu posso dizer aos meus moradores como é que estão minhas contas diariamente, eu não preciso ser incomodado. Aí a gente pergunta, por que você não quer que as suas contas sejam vistas diariamente pelos condôminos, com login e senha? Não é interessante. Uma resposta dessa é vaga. Não é interessante Por mim é porque... suspeito, né? aí você lida com dinheiro de condômino que é quase parecido com dinheiro público. Sim. Você arrecada, vai gerir aqueles recursos da melhor maneira possível, mas ele não é seu. Ele é como se fosse público o dinheiro de condomínio. Claro. Então, o comportamento de um síndico teria que ser assim, transparência, gestão participativa, ouvir mais, ser mais ouvinte e menos falante. E parar com essa questão de transformar o condomínio num palanque político para ganhar os benefícios dele ali, que só vai afundar o condomínio e os condôminos, né? Eu sempre falo São isso. dois, os benefícios diretos, que seria o condomínio, e os benefícios indiretos, Indireto. que são esses leilões que eles fazem com a gente. Né? Então, a gente ensina aqui todos os dias, todos os programas, auxilia o síndico, no sentido dele saber Sim. reconhecer, desde montar um escopo certo de orçamento, porque o cara vai orçar grupos geradores, ele tem que orçar, ele tem que ver uma empresa que paga os impostos, tem uma média. Você não é o melhor, nem o pior, mas dentro desta média, onde você paga imposto, onde você tem responsabilidade, onde você funciona e tem resultado, você tem uma faixa de preço, teto e piso. Aí vem um cara com a metade do seu custo, e esse cara leva. Ele Outra criar, responsabilidade, né? Parar de, eu vou contratar mais barato. Não, mais barato não, deveria ser o último critério a ser analisado. Falar, Sem vamos dúvida. escolher uma empresa de grupo gerador. Bom, para escolher uma empresa de grupo de geradores, vamos criar critérios. A empresa que não atender esse critério, automaticamente está eliminada da licitação, vamos falar assim, né? Sim. Mas aí você concorria em pé de igualdade com seus concorrentes. É o comparar banana com banana, né? Exatamente. Não dá para você comparar banana Uma com empresa de laranja. pintura seria assim. Exato. Tem responsabilidade na segurança e saúde do trabalho, que envolve, empresa de pintura envolve isso. Você fala, por que todo mundo está cobrando 100 mil e chega um aqui bonito? 30. Eu gosto muito do milagre senhor, ele eu vai sei que fazer. síndico trabalha demais. E normalmente Gente, são não existe simpáticos, isso, né? Essas pessoas são muito São simpáticas. simpáticas. Então, e é engraçado porque quando Ele você te fala vende a banana com banana, não é só facilidade. banana com banana. Primeiro é banana com banana. E depois
que tipo de banana. né? Essas pessoas, o Mauro, a gente já conhece muito, né? Eles vendem a facilidade. A facilidade, assim, você não vai se preocupar com nada, pode deixar, o contrato garante que a responsabilidade é toda nossa, o senhor fique tranquilo. Nós Ele é somos praticamente indicados. o Papai Noel, Quer chegou. dizer, ele é assim, o Papai Noel, que Brasil que você quer pro futuro? É a tua empresa. Não, meu amigo, não existe milagre. Tudo que é muito fácil, desconfie, comece a ter mais critério ao fazer as coisas, porque assim, além de se colocar em risco a sua função, você está colocando em risco famílias, patrimônios e sonhos, né? Vamos lembrar dos sonhos das pessoas, né? Que são destruídos assim, a uma toque de grande... caixa, né? Muito triste, né? Bom, gente, nós vamos chegando aí ao fim, infelizmente. Hoje é um programa diferente no Sim Solution, mas eu acredito que tem uma importância muito grande. Falamos aí, fizemos um paralelo. Nós não estamos aqui induzindo ninguém a votar em ninguém. Nós só queremos algumas coisas importantes. Hoje nós estamos em 2018. Né? Nós temos um negócio chamado internet. Claro, busquem por sites confiáveis. Né? Hoje é fácil de você ver. Também não existe milagre, esses fake news, essas coisas. O que é importante é quem tem credibilidade, né? Quem está fazendo, quem fez no passado, né? Quem não fez e por que não fez, na verdade, em que contexto que as coisas são. A pessoa tem um passado legal, ela tem uma proposta e principalmente, né? Hoje eu olho o Brasil como uma criança mal criada, precisa de um pai que para voltar a trazer. Olha, vamos dizer, eu não gosto de falar em votar o menos ruim, né? Mas chega uma hora, o remédio normalmente ele é amargo, né? Mas ele tem que ser tomado, porque se é uma doença te mata, né? Então nós temos que curar essa doença de uma maneira definitiva, né? Para que nós possamos aí sim, depois que você está curado, né? Aí um tratamento mais suave, começar a pensar em coisas melhores. E isso depende de você, da sua informação. Se informe, tenha responsabilidade em buscar para o seu filho, para a sua casa, para a sua família. Isso é extremamente importante. São pessoas que estão lidando com a sua vida, com o seu patrimônio e depois não tem do que reclamar. Né, Juvino? Então eu vou considerações finais. Vou começar pelo Wagner, vai. A gente está de convidado nosso. Wagner é nosso convidado. Vamos falar um pouco de Brasil. Aqui, viu? Falar um pouco de Brasil e dê seu recado aí, por favor. Como brasileiro. Para domingo agora que vem é votar com consciência, né? Lógico, não votar naqueles aventureiros, naquele cara que diz pior que tá não fica, né? Porque ficou muito. Todo mundo está pagando esse preço. Todo mundo está pagando esse preço, essa palhaçada que a gente vê, a falta de educação, de valores, e, enfim, e acreditar no Brasil, que é um país maravilhoso, as pessoas, promissor, né? O povo é bom, só tem coisa boa aqui dentro. Não tem a minha família, meus pais são italianos, né? E meu pai sempre diz que para ele aqui, se não fosse ele ter vindo para o Brasil, nem saberia o que ele estaria fazendo na Itália. Porque na época dele estava ruim. Então, ou seja, aqui você trabalha todo dia, a qualquer hora, o clima ajuda, tudo que planta dá. É um povo trabalhador, né? É um povo trabalhador, é amistoso, é caloroso. E honesto. Só que eu acho que, às vezes, por ser um país tão... a abundância ser tão grande, a nossa inteligência diminui um pouco. E não se vender por esmolas, né? Gente, o que tem que acontecer é o seguinte, você tem que ter o resultado do que você faz, da sua atitude, porque vale. Você tem que ser beneficiado porque você é bom, porque você faz de verdade, né? E não tomar uma esmola aqui, né, para sustentar um monte de gente que não faz nada e está rindo da sua cara, não pensa barato, você. Né? Não dá para se vender barato. O que eles dão, esses benefícios... São bilhões. Sabe, Mauro, que eu acho que assim, é como nós estamos aqui num programa, constantemente nós estamos aqui defendendo nossas ideias, falando abertamente para um canal de internet, né? E você vira telhado, né? Você corre esse risco. Mas não é por isso que você tem que abrir mão das suas, sabe? Isso não é orgulho, isso não é vaidade. Você tem as suas ideias, seus ideais,
Você tem as suas, como é que deve ser a coisa, e você não deve abrir mão disso. Em função de vir aqui, falar bonitinho, Irmão da e sombridade, né? depois você tem um texto lá embaixo nos comentários. Ah, que cara legal, não sei o quê. Não é isso que a gente procura. A gente falar, às vezes nem tudo que a gente fala agrada a todo mundo, mas pelo menos a gente está falando aquilo que a gente acredita. Então a gente que é instrutor, vem para um canal, faz uma palestra, a gente nem sempre é o mais agradável. Se tivéssemos Só que essa assim, visão sem ética, poderíamos estar muito melhor, inclusive, muito né? melhor. É uma opção de vida. Só que assim, a gente né? prefere que sejam um pouquinho mais amargo, mas que seja real. E quando alguém faz um comentário, simplesmente a gente... o comentário, assim, ele tem que crescer, evoluir. Não é... A gente vira telhado quando a gente se torna... Isso aqui é público, né? Você está na internet, está público. Mas não é a ideia de vir aqui falar só o que agrada ou não atingir. A ideia é falar, você tem ideais, você tem alguma característica, então você tem que abraçar aqui e levar isso a sério. Você fica rodeado de pessoas com as mesmas características que as suas. Né? Bom, gente, eu vou terminar aqui com uma frase que eu sempre digo, né? Que a vida é para quem merece faz, com verdade, com ética, né? A partir do momento que você não tem atitude, a partir do que você é manipulado, a partir do momento que você não se informa, não se contente com a falta de educação, é uma arma que as pessoas têm para te manipular. Vá atrás, se informe, porque isso vai te dar a oportunidade de escolher e perceber que você que faz. Né? Então, lute pela sua família, lute pelos seus direitos e não lute por um benefício ou outro que vai te dar uma sobrevida e não vai te dar uma vida digna que você merece. Ao contrário, onde bilhões estão saindo para pessoas que não precisam, e enquanto hospitais estão fechando, enquanto a vida piora a cada dia, enquanto pais de família estão desesperados, e a sociedade, a família, está se desestruturando de uma maneira irreparável. Né? Então, domingo agora, pense bem, vote consciente e vote para o melhor de todos nós. Ok? Uma boa noite para vocês e até segunda-feira que vem com mais um Cine Solution.